temos uma celebração especial que é o Dia Nacional da EBD, da Escola Dominical. Essa grande escola que iniciou lá por volta de 1780, na Inglaterra. Muitos irmãos conhecem a história do jornalista cristão Robert Hicks, que, preocupado com as crianças de rua, os adolescentes que viviam em situação de risco, poderíamos chamar assim, ele começa a reunir aquelas crianças e jovens para ensinar a eles a palavra de Deus, para também lhes dar alimento que eles não tinham e para lhes ensinar o beabá, as primeiras letras. Numa época em que não existia escola pública, muitas daquelas crianças e jovens não tinham a menor educação formal, ele começa esse trabalho. Um trabalho que no início sofreu oposição até das igrejas da sua geração, que não entendiam, que achavam que o Dia do Senhor era só para celebrações religiosas e não entendiam que o Dia do Senhor também é para nós mostrarmos o nosso amor ao próximo. Mas a obra cresceu, prosperou, se espalhou pela Inglaterra, depois pela Europa, através de missionários ingleses da Escócia. Robert e Sarah Kelly começou ali no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, em 1855, e assim foi se propagando por outras igrejas, batista, presbiteriana, metodista, até chegar na Assembleia de Deus. Portanto, esse modelo de escola bíblica que nós temos, ele se mostra como uma educação cristã para as futuras gerações. A escola dominical começou na Inglaterra com crianças e jovens. Aqui no Brasil também foi com crianças. Uma classe de 5 crianças foi a primeira classe da escola dominical. E o que isso nos alerta? Isso nos alerta que, nos tempos que vivemos hoje, como o irmão falou, antecedeu, a missão na família. As nossas crianças e jovens e adolescentes, será que eles estão aprendendo a palavra de Deus? Será que eles estão aprendendo a doutrina cristã? Infelizmente, o que nós estamos vendo nesta geração é que o esquerdismo, o comunismo, o mundo que nos cerca está aí ensinando para as nossas crianças e jovens, à torta e à direita, tudo que é contrário à palavra de Deus. Os Filipes Netos da vida e tantos outros igual a ele estão aí colocando na cabeça das nossas crianças e jovens tudo que não presta, tudo que é contra a palavra de Deus. E nesse ponto nós cristãos precisamos nos despertar. Nós não podemos deixar para pegar essas crianças e jovens só quando forem já adultos e muitas vezes já estiverem com a sua mente fechada ao Evangelho. Nós temos que ter essa sabedoria que o mundo está tendo. Vamos pegar as crianças agora, quando estão verdinhas, colocar os nossos valores na cabeça deles, porque quando os cristãos quiserem evangelizá-los, eles já não vão mais aceitar. É isso que, por exemplo, os muçulmanos fazem. Eles doutrinam as suas crianças desde a tenra infância. As nossas crianças cristãs não sabem muitas vezes falar um salmo de cor e salteado, mas se você pegar uma criança muçulmana, ele sabe recitar capítulos inteiros do livro deles, do Alcorão. Então veja que nesse ponto nós cristãos precisamos nos despertar para esse combate, essa luta que não é contra a carne e o sangue, essa luta que começa onde? No pensamento, no coração das pessoas. E nós estamos muitas vezes esquecendo disso. Estamos preferindo só tratar os adultos e esquecendo as crianças e jovens. Por isso que nós estamos vendo, atravessando as gerações com este problema. E dentro desse contexto de missões, nós temos a próxima lição da EBD, que é dentro do livro de Atos dos Apóstolos. É um dos livros da Bíblia que pouco ele é trabalhado. A última vez que uma lição da EBD trabalhou com esse livro foi em 2011, uma lição da CPAD que trabalhava com o livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, já passava em 9 anos. Mas é um livro que ele tem várias lições para nós. Primeiro, a lição histórica. Ele vem mostrando como a igreja se desenvolveu. Então, para a base dessa nossa, digamos, conversa, eu deixo para os irmãos Atos capítulo 28, versículo 28, que diz assim: seja-vos, pois, notório, ou seja, fiquem sabendo,
que esta salvação de Deus é enviada aos gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus. E eles ouvirão. Palavras ditas pelo apóstolo Paulo quando ele chega em Roma, preso por pregar o evangelho. Então ele encontra muitos judeus, que os judeus estavam espalhados por todo o Império Romano. Em Roma, na capital, também havia muitos deles. E eles queriam saber: Paulo, nós queremos mais notícias desta seita que você faz parte, dessa nova crença. Estão falando sobre ela em toda parte. Então veja como a igreja cristã tinha se desenvolvido. Numa época que eles não tinham internet, não tinham luz elétrica, não tinham rádio, televisão, mas em pouco mais de 30 anos, em todo lugar do Império Romano, não quer dizer que todo o Império Romano já era cristão, nada disso, mas havia chegado a notícia: tem uma nova crença, tem uma nova religião, tem uma nova seita aí se falando, espalhada pelo Império Romano. Quem é essa nova seita? É os nazarenos, tal de Jesus Nazareno, que diziam que era rei dos judeus, morreu, disse que ressuscitou, voltou para o céu e está anunciando arrependimento a todos. Então, em pouco mais de 30 anos, eles já tinham feito tudo isso. Portanto, é uma lição também para a igreja dos tempos atuais, que muitas vezes passa ano, passa tempo, e nós não conseguimos levar adiante esse projeto de anunciar o Evangelho como nós gostaríamos, como a igreja primitiva fazia. Portanto, esse livro de Atos, escrito por Lucas, que não era um dos 12 discípulos. Lucas, ele era um gentil, convertido ao Evangelho. A Bíblia não fala muito sobre ele, apenas diz que ele era médico e que era muito amado pelas pessoas. Claro, existem outras fontes aí não bíblicas que falam várias coisas sobre Lucas, da sua conversão, várias coisas que não estão nas Escrituras. Mas o que nós entendemos, pelo que a Bíblia relata, é que ele se tornou companheiro de viagem do apóstolo Paulo, de outros discípulos também, para que ele registrasse. Veja como Deus ele cuida, ele tem a sua providência para registrar que chegue até nós o que aconteceu naquela época. Lucas escreveu esse livro de Atos por volta lá pelo ano 60. Por isso que no livro de Atos não vem falando, por exemplo, sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceu mais tarde, no ano 70. Até nisso Deus ele providencia. Veja que Mateus 24 falam várias profecias que se cumpriram onde? Na destruição de Jerusalém. Então, se fosse depender da Bíblia, a gente não ia ter nenhum relato, porque nela não tem escrito nada a respeito. Mas Deus providenciou que naquela época tivesse uma pessoa para escrever o que aconteceu. O nome dele era Flávio José. Ele era judeu e ele estava envolvido também naquelas batalhas contra os romanos. Ele foi capturado logo nas primeiras batalhas, só que ele não foi executado como muitos outros. O líder dos romanos, Tito, que seria imperador mais tarde, ele disse: não, você vai ficar vivo e você vai registrar tudo o que aconteceu. Você vai anotar tudo o que acontece para a posteridade, para as pessoas saberem o que aconteceu aqui. E assim ele fez. Escreveu em vários volumes a guerra dos judeus contra os romanos, falou tudo que acabou cumprindo as profecias que Jesus havia falado em Mateus capítulo 24 e 25. Portanto, Deus ele providencia uma maneira de chegar até nós esses registros. Claro que o livro de Atos dos Apóstolos ele não tem todos os detalhes de toda a história. Imagine só, ele cobre um período de quase 30 anos, então ia dar muita coisa. A gente tira, por exemplo, quando chega a final do ano, sempre faz aqueles programas de retrospectiva. O que aconteceu no Brasil e no mundo de importante? É muita coisa. Então, imagine o editor, o jornalista, os jornalistas que têm ali o trabalho de selecionar o que aconteceu. E aí a gente assiste e vê, olha, mas faltou falar disso, faltou falar daquilo, faltou falar... É tanta coisa que acontece. Assim também foi com a igreja naqueles primeiros anos. Não foi algo que Lucas ficasse ali registrando detalhe por detalhe. O mais importante ele registrou.
o seu objetivo era justamente colocar em ordem a narração dos fatos que sucederam após a subida de Jesus aos céus, e agora já com os apóstolos. Vejam que antes eles eram discípulos, agora eram apóstolos. O que quer dizer isso? A palavra apóstolo quer dizer simplesmente enviado. É uma outra tradução de missionário. Era isso que eles eram. O Senhor os havia enviado aos 4 cantos do mundo. Vocês viveram a vida inteira aqui na Judéia, aqui nesse mundinho, aqui nessa região fechada, afastada. Pois é, agora vocês vão, poderíamos dizer, aonde ninguém jamais esteve. Vocês vão para lugares com outros costumes, outra cultura, outra realidade, diferente do que vocês aprenderam aqui. Era um desafio muito grande e eles sozinhos não conseguiriam. Então Lucas, que era médico, ele relata tudo isso que aconteceu. Ele acompanha o apóstolo Paulo, mas ele também registra o que acontece antes, porque Paulo ele desponta como grande missionário dos gentios. Só que antes disso você vê a proeminência de quem? De Pedro, do apóstolo Pedro, cumprindo o que Jesus tinha falado a ele. Olha, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, referência a ele próprio, e te darei as chaves do reino dos céus. Aí os católicos fazem todo aquele malabarismo para dizer que Pedro está lá na porta do céu, abrindo a porta para as pessoas entrarem. Não é isso não. Jesus não falou, olha, eu vou abrir você vai ter a chave dos céus. Não, a chave do reino dos céus. O que é o reino dos céus? É o evangelho que Jesus veio trazer. Você observa que Pedro teve essa chave, a gente usa para quê? Para abrir e fechar. E é ele que abre o evangelho para as pessoas no dia de Pentecostes. É ele quem discursa a multidão dizendo o que era aquele poder, aquele fogo que estava caindo, aquele Pentecostes. Ele anuncia isso para as pessoas. Ele tem o primeiro lugar nesse momento. E até o capítulo 9, 10, Pedro é o cenário de destaque. Mas você vê que depois ele some de cena. Quer dizer que ele morreu, abandonou a igreja? Não, ele continuou o seu trabalho missionário. Mas agora o foco passa a ser o apóstolo Paulo. Por quê? Paulo tinha uma tarefa que Pedro não era talhado para ela. Pedro era um homem de Deus, mas era também um pescador, um humilde pescador, uma pessoa sem muita cultura, sem muito conhecimento, que não estava pronto para a grande missão que seria ir a outros povos, onde o evangelho não tinha chegado. Então, para isso, Deus separou outro instrumento, que era o apóstolo Paulo. O que é que nós aprendemos com isso? Que cada um de nós tem o seu lugar no trabalho de Deus. Às vezes a gente fica ressentido porque queríamos fazer um determinado trabalho, mas Deus está colocando outra pessoa. Se Deus faz isso, é porque nós não somos a pessoa talhada para aquilo. Nós poderíamos até realizar aquele trabalho, mas ele não seria muito eficiente. Então Deus escolhe a melhor ferramenta. Igual quando a gente escolhe as ferramentas para fazer um conserto, fazer um reparo. Você não vai, por exemplo, pegar um alicate de unha para torcer um parafuso que está solto. Você vai preferir o quê? Uma chave de fenda. Você também não vai usar uma chave de fenda para você cortar suas unhas, né? Você vai usar o alicate. Tem uma ferramenta para cada trabalho. Assim também Deus. Nós gostamos de pensar que nós crentes somos tipo um bombril, temos 1001 utilidades. Não somos. Deus coloca uns para uma tarefa, outros para outra tarefa. Cada um é talhado para um trabalho. Claro que muitas vezes nós não sabemos isso. Achamos que podemos dar conta de tudo. Tem gente por aí que canta, prega, ora, aceita Jesus, se reconcilia, faz tudo sozinho. Deixa os outros de lado. Mas não é assim no reino de Deus. O livro de Atos dos Apóstolos nos mostra isso. Que eles estavam cooperando uns aos outros, mas cada um na sua tarefa, no seu trabalho, no seu mistério. Os próprios apóstolos que durante 3 anos tinham vivido com Jesus, eles reconheceram que eles não davam conta de tudo. Quando surge o problema de distribuir os alimentos para as viúvas, o que acontece? Olha, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Vamos escolher diáconos. E esses diáconos vão cuidar dessa parte, enquanto nós, apóstolos,
vamos perseverar o quê? Na oração, na pregação. E assim foi feito. Veja que o Espírito Santo os orientou, lhes deu sabedoria para isso. Jesus não tinha deixado essa instrução específica para eles. Veja que Lucas também, ele relata logo no começo de Atos, ou seja, isso daqui a gente está dando um panorama sobre o que os irmãos vão estudar nesse trimestre. Ele começa falando de coisas que sucederam antes do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, que são a subida de Jesus aos céus e a escolha de Matias para ficar no lugar do apóstolo Judas Iscariotes. Claro, muitos teólogos entendem que aquela escolha ali foi motivada apenas pela direção humana. Jesus nunca falou para os apóstolos: olha gente, um de vocês vai me trair, esse aí vai levar o farelo, esse aí era melhor não ter nem nascido. Então vocês vão precisar substituir esse camarada. Para substituir, você faz o seguinte: pega um monte de pauzinhos, né? Coloca o mais curto no meio e distribui. Aquele que tirar o mais longo, o mais curto, vai ser o apóstolo que vai ficar no lugar desse filho da perdição. Jesus não falou nada disso. Eles fizeram o que estavam acostumados. Eles sortearam, tiraram sortes, como a gente diria, tiraram no palitinho. Mas Jesus nunca tinha ordenado isso para eles. E aí, lá na frente, em Atos 9, você encontra Jesus chamando Paulo para ser apóstolo, fazendo exatamente como ele fez com todos os outros. Todos os 12 foi Jesus quem escolheu, digamos assim, a dedo. A dedo. Jesus passa a noite inteira no monte orando. Quando ele desce, aquela multidão que está ali seguindo ele, vem cá, esses 12. Esses 12 aqui vão ser meus discípulos. Então veja que assim Jesus fez com Paulo. Chamou ele, escolheu a ele, tanto que todas as vezes que você vai ler as cartas de Paulo, como é que ele se apresenta? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, chamado por Jesus Cristo. Então veja que ele tinha plena certeza de que o seu apóstolo, o seu apostolado não era inferior aos outros 11, estava no mesmo nível dos demais. E Matias, por outro lado, você não vê mais Matias aparecendo. Você não vê mais Matias no texto sagrado, na história sagrada. Não quer dizer que ele se desviou, envergonhou a igreja, escandalizou. Simplesmente ele não era o apóstolo que foi escolhido. Portanto, o que nós observamos no livro de Atos é que a direção das ações da igreja sempre foi de Deus, através do Espírito Santo. Alguns teólogos dividem o seguinte, que o Velho Testamento ele apresenta Deus Pai. Os evangelhos apresentam Deus Filho. E a partir do final do último evangelho, que é o de João, é mostrado quem? O Espírito Santo. Aleluia. Veja que Mateus, Marcos e Lucas pouco falam do Espírito Santo. Mas já João, a partir do capítulo 14, Jesus ele apresenta o Espírito Santo. E esse Espírito Santo você vai encontrar várias vezes em Atos dos Apóstolos dirigindo as ações dos discípulos. Dirigindo, porque Jesus prometeu que ele voltaria para o Pai. Quem sabe durante aqueles 40 dias que Jesus passou com eles, eles pensassem: não, acho que agora Jesus vai ficar com a gente de vez. Passou o primeiro dia, a primeira semana, nada de Jesus voltar para o céu. Os discípulos, quem sabe, até não se animaram, talvez, não, acho que agora ele vai ficar com a gente. Acho que aquela história lá de Espírito Santo ele esqueceu. Mas quando chega no capítulo 1, Lucas relata o quê? O que eles tinham ouvido dos outros. Jesus estava com seus discípulos, dando as últimas instruções e, sem aviso nenhum, ele começa a subir para o céu, e embora flutuando. E os discípulos ficam espantados com aquilo, até que ele some nas nuvens e aparecem 2 anjos. Por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus ele virá do mesmo jeito que vocês viram ele subir. E ali nós tiramos algumas lições. Porque você não vê Jesus subindo com estardalhaço, com estrondo, com manifestação para todo mundo. Quem foi que viu Jesus subir aos céus? Só os seus discípulos. Então, quando ele voltar, quem é que vai ver? Só os seus discípulos, só os seus seguidores. Isso é o quê? O arrebatamento da igreja. Que o mundo não vai ver, o mundo vai ficar sem saber o que houve. Não vão perceber na hora, só depois. Porque ele virá para os seus discípulos. Assim como ele subiu sem aviso, ele vai voltar sem aviso. Às vezes a gente observa alguns irmãos dizendo: uma notícia
uma praga de gafanhoto, uma frente fria, uma tempestade de relâmpago. Isso são sinais do arrebatamento, da volta de Jesus. Não tem. Esqueçam isso. Não tem sinais do arrebatamento. O arrebatamento vai acontecer sem aviso. Não vai ter nada dizendo, olha, aconteceu tal coisa, então espera que daqui a pouquinho, daqui mais um pouco, vai ter o arrebatamento da igreja. Não tem sinais. Então, quando você fala sinais da volta de Jesus, e vai ter sinais para o povo que vai ficar na grande tribulação, mas não para quem vai ser arrebatado. Não vai ter sinais. Não vai ter sinais, não vai ter aviso prévio. Aí tem gente que se perde na Bíblia. Não, mas Jesus falou que a volta dele ia ser como um relâmpago. O relâmpago todo mundo vê, né? A gente escuta o trovão logo depois do relâmpago. Aqui a gente sabe muito bem disso, né? Quando dá aquelas trovoadas, aí tem gente que se esconde embaixo do lençol. Lençol mágico, né? Protege todo mundo. Outro se esconde embaixo da cama, tranca a porta, coloca a toalha em cima dos espelhos, né? Como os antigos faziam. E aí tem gente que acha que a volta de Jesus, o arrebatamento vai ser desse jeito. Não é, não. Jesus falou que a volta dele ia ser como um relâmpago. Aí quando a gente vai estudar, a gente vai ver o que a ciência descobriu. Todo relâmpago, na verdade, são 2 relâmpagos, você sabia? Aquele lá que a gente ouve e enxerga, ele é o segundo. Mas antes dele tem um outro relâmpago, que é invisível e inaudível. Se não tiver aquele primeiro invisível, não tem como acontecer o segundo. Aquele primeiro invisível é como se fossem as cargas elétricas subindo, e aquele outro é elas descendo. Tem que ter esse vai e vem, senão não tem o relâmpago. A gente estudou isso na escola, né, irmão? Relâmpago é aquela troca de eletricidade entre a terra e as nuvens. Pois é. Então a gente sabe que tem que ter. Aí vem a volta. Então precisa ter um relâmpago invisível primeiro, para depois ter o visível. E é isso que Jesus quis dizer na sua volta. Minha volta vai ser assim: primeiro vai ter um invisível, que vocês vão enxergar, o mundo não vai ver, o mundo não vai ouvir, mas depois vai ter outra visível. E o que nós cristãos estamos esperando é a volta dele invisível para o mundo. Então, para preparar a sua igreja, Jesus faz tudo isso. Ele dá essas instruções, eles escolhem Matias, e depois tem o Pentecostes, que era uma festa judaica. A palavra Pentecostes quer dizer 50, era 50 dias depois da Páscoa, e acontecia também num domingo. Então, veja só, Jesus ressuscita num domingo, ele aparece para os discípulos num domingo. O dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi num domingo, certo? Tudo no domingo, no primeiro dia da semana. Mas na Bíblia não está dizendo, sim, mas quando a gente faz o cálculo, tá, da Páscoa para o Pentecostes, aí cai no domingo, que era 7 vezes 7, 49 dias. Aí no 50º dia, que era a festa de Pentecostes, tá? A chamada festa também das semanas, porque eram 7 semanas, a festa dos 7 entre os judeus. Mas depois eles chamaram de Pentecostes, porque na língua deles na língua grega queria dizer 50 dias. Então veja que é nesse momento que o Espírito Santo realmente cai sobre os discípulos, dando aquela capacitação para eles começarem o trabalho, dando aquele capital inicial para que eles levassem o Evangelho de Cristo. Até então, eles faziam alguma coisa por reino de Deus. Você vê que enquanto Jesus estava aqui na terra, ele enviou os seus discípulos a pregar, curar os enfermos, expulsar demônios. Isso aconteceu, eles viram felizes: Senhor, os demônios obedeciam, as pessoas eram curadas. Eles ficavam alegres por aquilo, mas aquilo lá era só uma amostra do que viria depois. E a partir dali, no livro de Atos dos Apóstolos, você vai observar os discípulos movidos pelo Espírito Santo fazendo coisas incríveis, coisas que estavam muito além da capacidade deles. Eles não apenas pregam, mas eles são usados por Deus para realizar milagres, prodígios, sinais. Eles enfrentam as autoridades, enfrentam os reis. Eles resolvem problemas incríveis de doutrinas, de costumes que surgem, como nós lemos em Atos 15, que havia os judeus que se convertiam ao cristianismo,
tinham guardado a lei mosaica, se circuncidava, guardava sábado, não comia porco, não comia camarão, um monte de coisa, um monte de regra, que até hoje os judeus mais ortodoxos seguem, né? Mas tinha os que não eram judeus, comia porco, feijoada, não tinha dia especial, não era circuncidado, e aí começou a ter aquele problema sério. Vocês têm que guardar a lei de Moisés igual a gente também. E olha, uma grande contenda se levantou. A igreja que estava nascendo ameaçou já morrer naquele momento. Então, na direção do Espírito Santo, eles resolveram aquele problema. Olha, não são obrigados a guardar a lei, não. Só se abster de determinados alimentos, da prostituição, ou seja, impureza sexual, é adultério, é prostituição, é homossexualismo, é tudo. Se abstenham disso, não se metam com essas coisas, não comam carne sufocada, carne com sangue. Por isso que a gente não vai atrás de uma galinha cabidela, galinha molo pardo, né? Por isso que a gente não come chouriço de sangue, por isso. A gente tem a ordem bíblica para não se alimentar de sangue, tá? Apenas isso. Então resolveu o problema. Os judeus que queriam continuar guardando a lei, podiam, mas dizer, olha gente, daí para vocês não vai resolver nada. Você pode até continuar com essas práticas judaicas da lei de Moisés, mas isso daí não vai te fazer mais santo, mais perfeito do que aquele que é pagão, é grego, é romano, se converteu ao cristianismo. Não, em Cristo vocês são a mesma coisa. Mas quer dizer, era um problema muito sério que estava ameaçando a igreja naquele momento. Você vê também o Espírito Santo direcionando a ação dos discípulos, para onde eles deveriam ir. Eles queriam ir para um lugar, não, para cá não, vai para esse outro aqui. Dirigia as ações deles, e a igreja era sensível à direção do Espírito Santo. Assim também precisa ser hoje. Nós muitas vezes traçamos planos, estratégias, métodos, sem consultar a Deus, sem saber se Deus quer que realmente seja aquilo que nós façamos. Mas nós temos que buscar a orientação dele, entender que nem todas as nossas boas ideias para fazer missões, para pregar, para evangelizar, as maneiras de fazer isso, nem todas essas nossas boas ideias são aquilo que Deus quer para a nossa vida. Ele tem outros planos. Então o livro de Atos dos Apóstolos vem falando tudo isso, vem falando os eventos propriamente missionários, as 4 viagens missionárias do apóstolo Paulo, as igrejas que foram sendo plantadas ao longo do tempo. Também fala sobre como o evangelho se expandiu para a Judéia, para a Samaria, que era também uma região bem complicada, bem difícil. Você sabia, por exemplo, que até hoje existem samaritanos? Existem, eles formam uma espécie de seita religiosa, muito pequena, eles são em torno de 1.000, não chega nem a 2.000 pessoas, que eles vivem em Israel, e eles têm assim uma crença bem radical. Para eles todo o judaísmo está errado. Imagina a gente, então para eles a gente está lascado, né? Para eles é sagrado só a Torá, os 5 primeiros livros de Moisés. Eles não têm a ideia de um Messias, de um Redentor, eles não têm isso. Eles estão esperando vir um sumo sacerdote da tribo de Levi, que vai realmente restaurar a religião deles. São crenças bem estranhas, bem diferentes. Então, se hoje em dia a gente já acha isso estranho, imagina 2.000 anos atrás, os discípulos indo para o meio dessa turma, a oposição que eles enfrentavam. Mas mesmo assim, na unção de Deus e do Espírito Santo, o Evangelho chegou até Samaria também. Glória a Deus, aleluia. E dali para os confins da terra, para outros povos, outras nações, que os próprios romanos não valorizavam. Porque para os tipos de povos, eles, os romanos, e os outros, eles chamavam de bárbaros. Por que eles chamavam de bárbaros? Porque eles diziam, a gente não entende nem o que vocês falam, parece que vocês estão falando É por isso que eles chamavam de bárbaros. Eles não entendiam a língua dos outros, nem queriam entender. Era isso. Daí que vem esse nome bárbaros. Mas era no meio desses povos bárbaros que o Evangelho foi sendo semeado. Os lugares assim onde Roma desprezava, mas o Evangelho foi chegando, com todas as dificuldades. E Deus estava com eles, Deus cooperava com eles através da palavra e dos sinais que se seguiram.
Deus preparou todo aquele momento ali para que o Evangelho fosse anunciado. Deus usou Roma, por exemplo, para impor uma espécie de lei marcial, a paz romana. Ou seja, não havia guerras, não havia revoltas, porque as legiões de César não deixavam. Primeiro que se engraçasse, já ia para lá uma legião, pronto, acabou a briga, acabou a confusão. As estradas que os romanos construíram, estradas maravilhosas, feitas de pedra de vulcão, muitas delas existem até hoje, são usadas até hoje. Isso daí chegava a todos os cantos do império. Então, quando muitas vezes você lê no livro de Atos dos Apóstolos, olha, nós caminhamos até tal lugar, eram as estradas que Roma tinha feito. Estradas muito boas. A gente pensa assim, o apóstolo Paulo e os outros indo lá pelo meio da mata, né, no meio do nada. Não, eles tinham como chegar nesses lugares. E a partir daí o Evangelho foi sendo anunciado, foi sendo plantado, foi chegando a muitos povos, onde talvez Pedro, Tiago, João, os outros discípulos que viviam só ali no Mar da Galileia, o mundo deles era aquele lá. Nem até Jerusalém eles costumavam ir muito, né? O judeu ele ia mais em Jerusalém assim, tipo, uma vez, 2 vezes, 3 vezes no máximo por ano, nas grandes festas, tipo a Páscoa. Mas o de resto ele não saía da sua cidade. Tinha gente que nascia e morria na mesma cidade, ele nunca sabia de nada do resto do mundo. E agora eles estavam sendo mandados para lugares com outros povos, outras culturas, outras línguas, tudo diferente do que eles tinham, do que eles estavam acostumados. Então o livro de Atos dos Apóstolos mostra como o Espírito Santo de Deus capacitou os discípulos a enfrentarem esses grandes desafios. Glória a Deus. Que não são desafios diferentes que nós temos aqui no dia de hoje. Hoje nós temos muitas tribos, muitos grupos, mesmo dentro de uma cidade, você tem as chamadas tribos urbanas, grupos fechados ali, o advento da internet também, você tem grupos ali que falam outra linguagem, que tem outro pensamento, e para chegar nessas pessoas falar de Jesus não é fácil. Então, Atos dos Apóstolos, que vocês vão estudar, nós vamos estudar durante esse trimestre, ele vai contando como é que a igreja foi se expandindo, vencendo barreiras, vencendo as dificuldades. Ele mostra também como Deus agiu através dos apóstolos, direcionando todos eles para que eles conseguissem cumprir sua missão. E veio trazendo uma palavra de estímulo, de ânimo para os crentes. Você observa que no último capítulo de Atos não tem um ponto final, tem tipo uma vírgula, vai continuar. Se fosse uma dessas séries da Netflix, né, o capítulo 28 terminaria assim, continua. Porque os Atos dos Apóstolos eles não encerraram, eles continuam com a igreja nesses 2000 anos de cristianismo e continuam conosco hoje também. Cada vez que nós estamos pregando, evangelizando, discipulando, nós estamos prosseguindo com os atos dos apóstolos no dia de hoje, na nossa geração. E a figura marcante nos atos dos apóstolos não é Pedro, não é Paulo, não é Tiago, não é João. Como eu falei antes, é o Espírito Santo. O livro começa com o Espírito Santo e termina com o Espírito Santo. Na sua última fala, o apóstolo Paulo menciona o Espírito Santo, menciona explicitamente. E o que é esse Espírito Santo? É aquele que Jesus falou em João capítulo 14. Eu vou para o Pai, mas eu vou mandar para vocês o Paráclitos. Ele não falou Consolador, essa é a nossa língua. Ele falou Paráclitos, ou Paracleto, como a gente chama. O que é o Paráclitos? Você vai para um dicionário grego, essa palavra quer dizer assim: aquele que foi chamado para estar no lado de alguém ajudando. É isso que o Espírito Santo faz. Ele foi chamado, ele foi enviado para estar ao nosso lado, nos ajudando. Paráclitos também quer dizer aquele que pleiteia a causa de outra pessoa diante do juiz. Aí você pensa, é o advogado. Isso aí é o advogado. Eu tenho direito a receber uma indenização, uma diferença aí, alguém me injustiçou, mas eu não sei como chegar para o juiz e dizer, olha, seu juiz, aconteceu isso. Então o que é que eu faço? Procuro um advogado, um defensor público, conto para ele o que aconteceu, ele bota aquilo em termos jurídicos, ainda acrescenta mais alguma coisa que eu nem sei se tem direito, mas ele vai na lei, pega lá, inclui,
e apresenta para o juiz. Então é isso que o Espírito Santo faz também conosco. Muitas vezes nós não sabemos como nos conduzir, como devemos agir, e Ele vai e intercede por nós. Por isso que a Bíblia declara que Ele intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Ele intercede. Também Paráclitos quer dizer conselheiro de defesa, aquele que está ali te defendendo. Quantas vezes nós somos atacados? De várias maneiras. Às vezes a gente é atacado pela família, pelos irmãos da igreja, às vezes a gente é atacado pelos não crentes. Nós somos atacados de todas as maneiras. Nós estamos num campo de batalha. E agora? Como é que nós vamos nos defender? Qual a melhor estratégia de defesa? Porque tem várias maneiras de você se defender, né? Depende do ataque. Então, ele nos aconselha como nos defendermos. A palavra Paráclitos também quer dizer assistente legal, aquele que está ali, não é legal de bacana, não, legal de lei. Ele nos mostra como devemos nos conduzir de acordo com a palavra de Deus. E finalmente tem o termo mais comum que nós traduzimos, consolador, que quer dizer aquele que está enxugando as nossas lágrimas, está ao nosso lado nos animando, está ao nosso lado nos consolando. Tudo isso mais é o Espírito Santo. A gente se acostumou a pensar no Espírito Santo apenas como o batizador, aquele que vem trazer a língua estranha, aquele que vem trazer a profecia, aquele que é como se fosse uma energia de Deus para nós. Não, não é isso não. Ele é uma pessoa, ele se alegra, ele se entristece, ele sente ciúmes de nós, diz a palavra de Deus. O Espírito que em nós habita sente ciúmes. Talvez quem sabe melhor de ciúmes, dizem que as mulheres são mais ciumentas do que os homens. Então vocês têm uma ideia de como o Espírito Santo sente por nós. Quando é que ele sente assim ciúmes? Quando nós não estamos nos comportando como deveríamos, não estamos agindo como seria do agrado de Deus. O Espírito Santo, portanto, ele vem para tudo isso, não vem apenas para estar conosco nos momentos que a gente precisa, quando estamos muito tristes, ele vem nos alegrar. Não é só isso não, é muito mais. Só que nós hoje em dia, nesta geração que vivemos, nós damos pouco lugar ao Espírito Santo. Nós nos acostumamos a pensar que dar lugar ao Espírito Santo é só falar glória a Deus alto, é só falar língua estranha alto, é sair igual um peão pela igreja. Isso não é dar lugar ao Espírito Santo. É dar oportunidade para que ele domine, dirija a nossa vida, dite as regras. Mas aí fica a pergunta, será que nós estamos preparados para isso? Porque os discípulos, eles acatavam as ordens, eles não ficavam. O Espírito Santo, por quê? Você já imaginou Paulo dizendo: Espírito Santo, por que tu queres que a gente vá para Macedônia? Não dá para ser para Tessalônica, não. Não dá para ser assim para Roma, para Judéia. Não, por quê? Eles não questionavam isso, eles obedeciam. Então, se nós queremos dar lugar ao Espírito Santo, queremos que ele comande a nossa vida, nós temos que estar preparados também para obedecer às ordens dele. Que às vezes vão parecer ordens um pouco estranhas, um pouco sem pé nem cabeça. Porque se você acha que Deus vai chamar você através do Espírito Santo, dizer: meu servo, minha serva, eu quero que tu faças assim, assim, assado, porque sabe como é, tem um plano muito grande na tua vida, porque se você fizer assim eu vou completar isso, aquilo, é para tal finalidade. Esqueça, isso não vai acontecer, tá? Ele vai te dar a ordem. Se você vai obedecer ou não é outra história, mas não pense que Deus vai te contar todo o plano dele nos mínimos detalhes, para depois você dizer: ah, Deus, esse plano aí do Senhor é muito bom, tá bom, vou obedecer. Não vai acontecer isso. Então, se queremos que o Espírito Santo comande nossas vidas, nós temos que estar preparados para obedecer sem questionar, sem contestar, porque isso é algo que você não... isso é algo que você vê o tempo todo no livro de Atos dos Apóstolos. Eles obedeciam à direção do Espírito Glória Santo. a Deus. Glória a É Deus. por isso que eles fizeram o que fizeram. É por isso que em 30 anos, no Império Romano todo, já se sabia que existia uma nova religião, existia uma nova crença. No começo eles achavam que era uma seita do judaísmo. Os judeus têm os fariseus, tem os saduceus,
tem os escribas, aí esses nazarenos aí também é uma seita judaica. Assim pensavam os romanos. Depois, quando eles tomaram o pé na situação, não é não. É outra coisa. É uma coisa nova, diferente aí que nós não estamos acostumados. Eles não são como os fariseus, eles não são como os saduceus, eles são diferentes de tudo que nós já vimos até hoje. E assim o cristianismo conquistou aquela geração do Império Romano. Inclusive, se você for olhar alguns historiadores, quando eles falam sobre a queda do Império Romano, uma das coisas que eles dizem, vários historiadores colocam, olha, o Império Romano afundou por isso, e alguns deles colocam, por causa do cristianismo também. O cristianismo foi comendo mingau quente pelas beiradas, aos pouquinhos, chegando nos corações das pessoas, mudando aquela realidade, a tal ponto que ainda na época do apóstolo Paulo, já tinha pessoas no palácio de César, na casa de César, na guarda pretoriana, que era a tropa de elite do imperador, já tinha pessoas cristãs. Glória a que Deus. tinham sido alcançadas pelo Evangelho. Aleluia. Pode ver isso. Deus, Ele usou todas as maneiras que tinha para que as pessoas fossem conhecendo. O próprio fato da prisão de Paulo, dele ficar 2 anos preso na sua casa que ele tinha alugado em Roma, guardado, algemado o tempo todo com outro soldado romano. Imagina o soldado ali, não tinha nada para fazer, só vigiar Paulo. Ver ele ali escrevendo as suas cartas. O que está escrevendo aí, Paulo? Fortalecei-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor. Glória a Deus. O que está escrevendo aí, Paulo? Deixa eu ver aí. Mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, a trombeta. Glória a Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Explica isso aí, Aleluia. Paulo. Que negócio é esse? Que negócio é esse de ressuscitar? Que trombeta de Deus é essa? Então, assim, aos poucos, aqueles guardas da tropa de elite romana foram sendo evangelizados, foram sendo alcançados pelo Evangelho. Às vezes nós não entendemos porque Deus permite que certas coisas ruins aconteçam com o seu povo, mas tudo Ele tem o seu plano traçado, tudo Ele tem nos seus menores detalhes, até os nossos fracassos, Deus pode usar para a glória e louvor do seu nome. Glória a Nos Deus. Atos dos Apóstolos Ele vem mostrando tudo isso, Ele vem mostrando como na direção de Deus nós podemos mudar a nossa geração, mudar a nossa realidade. Sabemos que Jesus está às portas. Sabemos que nós não iremos conseguir alcançar todo mundo na nossa geração. Por isso que na grande tribulação vai ter 144.000, vai ter as 2 testemunhas, vai ter anjos voando no céu dizendo: temei a Deus, dá-lhe glória, vinda é a hora do seu juízo, se convertam, se arrependam. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer a obra do Senhor. Aleluia. Enquanto é dia, pois a noite vem quando não mais poderemos trabalhar. Então que esse trimestre que vai iniciar com Atos dos Apóstolos possa ser um trimestre de muito estudo, de muita aprendizagem para os irmãos, de muito repensar os nossos valores, os nossos paradigmas, também seja um despertamento para nós, para nos tirar do nosso conformismo, do nosso comodismo, porque a nossa tendência é nos acomodar. Já temos uma igreja construída, climatizada, um número considerável de irmãos que ofertam, contribuem à obra, então tá bom, vamos estagnar. A nossa tendência é essa. E Atos vem nos mostrando que não devemos nunca estar conformados. Atos vem nos mostrando homens e mulheres que não se conformaram com as vitórias alcançadas. A partir do momento que eles se acomodavam, Deus fazia alguma coisa e remexia, tirava eles da zona de conforto. A igreja em Jerusalém começou com 3.000, depois 5.000, dava uma bênção, uma maravilha. Aí vem aquela grande perseguição por causa de Estevão, vai todo mundo espalhado, vai para a Judeia, vai para Samaria, vai para os confins da terra, cumprindo exatamente o que Deus tinha mandado que fosse feito. Assim também hoje, às vezes Ele mexe com as nossas estruturas, nos tira do nosso conforto, para que a gente faça a vontade dEle. Que Deus possa nos abençoar nesse trimestre, que nós possamos ser cheios da bênção e da graça do Senhor. Vamos orar, encerrando este momento de ministração. Se alguém quer vir aqui à frente para que a igreja ore,
você, interceda pela sua vida, para que nós te apresentemos em oração, você tenha essa oportunidade. Oremos, irmãos. Querido Deus, Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra que nos santifica, que nos renova, que nos enche, Senhor, com o teu poder e com a tua graça. Abençoa, Deus, cada um dos teus filhos e filhas que aqui congregam. Abençoa o pastor jovem, Senhor, e toda a sua equipe de trabalho. Dirige-os, usa-os nas tuas santas mãos, Senhor. Ó Deus, abençoa esta congregação, abençoa este trabalho, faz crescer e prosperar cada dia mais e mais em graça, em poder, em espiritualidade e em número. Acrescenta cada dia, Senhor, a esta igreja aqueles que serão salvos. Pai amado, abençoa esse trimestre que vai começar, esse nosso estudo da escola dominical, que o Senhor possa, ó Deus, falar poderosamente nas vidas, nos corações, e que o teu nome seja glorificado. Fica conosco, nós te pedimos e te agradecemos no teu santo nome, Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado, pastor Danilo. E queremos agradecer pela... O pastor Danilo é muito preocupado aliás, muito ocupado e preocupado também com a Escola Bíblica Dominical, dos nossos maiores mestres da palavra, um grande incentivador para que se volte a Escola Bíblica Dominical. E nós estamos reativando a partir de hoje a Escola Bíblica Dominical. Nós vamos começar, está faltando 2 lições ainda para terminar o trimestre agora, de setembro agora termina esse terceiro semestre. Vamos partir para o último semestre, aliás, trimestre do ano de 2020. E vamos já começar estudando Atos. Glória a Deus. É muito importante porque Atos fala da história de missões, como o pastor Danilo falou. Começa lá com a ascensão de Jesus e vai embora até o dia de hoje. Nós continuamos escrevendo Atos, continuamos escrevendo os atos do Espírito Santo nesta geração. Nós estamos dando continuidade a este livro que começou há 2000 anos por Lucas. Nós continuamos escrevendo essa história e vamos continuar assim fazendo. Eu te desafio, você que está aí na internet, a participar da Escola Bíblica Dominical. Você que está no Facebook vai receber essa mensagem compartilhada pelo YouTube também, que você possa ser aluno ativo da Escola Bíblica Dominical. Aluno da Escola Bíblica Dominical não é enganado por qualquer vento de doutrina. Aluno da Escola Bíblica Dominical não é enganado por heresias, por seitas, por enganos que estão se levantando todos os dias na igreja. Aluno da Escola Bíblica Dominical e aluno que estuda a Bíblia não é, na verdade, enganado pelo Satanás. Glória a Deus. Ele tem armas, ele tem estratégias que são dadas pelo Espírito Santo para vencer e para conseguir fazer a missão. Eles conseguiram em 30 anos chegar em todo o Império Romano e pregar o Evangelho até na Europa. Amém? Amém. Nós podemos fazer isso também, mas precisamos estar preparados, precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, precisamos ter as armas espirituais, precisamos ter a palavra de Deus, que é a maior arma, e nós combatemos o inimigo. Amém? Amém. Nós temos aqui a revista já do próximo trimestre, daqui, Atos dos Apóstolos, tá? Até os confins da terra, que é o nosso desafio daqui da Logos, levar a missão até os confins da terra. Amém? Amém. Os coreanos dizem que o confim da terra é aqui, a gente diz que o confim da terra é lá. Os indígenas dizem que não tem confim, porque eles já andaram até no fim e não chegaram no fim. Mas
Esse confim da terra é onde nós temos que levar a mensagem de Deus. Os confins da terra é aqueles que ainda não receberam a mensagem do Evangelho da cruz. Pode ser perto da tua casa, aleluia, pode ser no meio da tua família, pode ser na tua cidade, mas pode ser na outra cidade, pode ser em outra nação. Mas precisamos continuar pregando. Já está sendo vendida lá no Templo Central da Igreja Pioneira. E quem quiser já participar como aluno, já pode deixar o seu nome hoje aqui. Nós vamos anotar o teu nome e já vamos comprar para você a revista da escola dominical. Eu vou passar lá o meu, passa assim, cartão, e vamos comprar para quem quer ser aluno. Você vai estar na tua casa estudando e nós vamos vir uma vez por semana para fazer o resumo das lições. Essa revista é para você estudar na sua casa, com a sua família, lá na mesa da tua casa. Aqui está dizendo que ela é para grupos familiares, ela é para você usar no culto doméstico, no devocional, em pequenos grupos e aqui também na igreja. Glória a Deus. Você pode usar isso aqui todos os dias, uma ferramenta aqui na igreja. Agora nós estamos orando todos os dias, de segunda a sexta, e no sábado em casa, sábado e domingo em casa. Se chama Oração com a Palavra, e nós vamos usar essa revista para estudar todos os dias. Quer fazer o teu grupo na tua casa? Compra isso aqui e faz o teu grupo na tua casa. Tem todas as informações, tem ainda inclusive no assinatura digital, que é no smartphone, o smartphone, que por ano vai pagar, se não me engano, R$35 por ano para você estudar todas as lições. Nós estamos em Atos, estamos terminando agora o 1 de Coríntios, tá? É também um curso teológico, tá? No final você recebe um diploma de aluno. Tem uma matriz curricular que é muito rica, está aqui na capa da revista. E tem um site www.educaçãocristãcontinuada.com.br, que está na internet, você pode consultar. Várias turmas já se formaram e nós vamos formar a turma aqui da Logos, futuros aluno e teólogo formado pela Escola Bíblica Dominical. Amém? Amém? Quem quer participar dessa escola? Levante sua mão aí. Estou olhando daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já tem 9 comigo, 10, 11. Já dá para andar 11 alunos. Vamos fazer essa classe então aqui. Amém? Amém. Venha aprender conosco. Pastora Patrícia dando as informações, vamos já encerrar. Lembrando que essa semana tem alguns aniversariantes aí, e aniversariar nós vamos também orar por eles e cantar parabéns. Amém. A paz do Senhor para alguns irmãos que chegaram depois, nosso culto começa, o irmão perguntou lá atrás, começa às 6 horas. Nós mudamos o horário das 6, no máximo vai até às 8 horas, não sei o que Amém? Amados, nossa oração de segunda, nós estamos fazendo oração. Primeiro nós entramos numa campanha. Amém? Nós entramos numa campanha em prol da saúde do Wellington, de todos os doentes, né? Do Rafinha, da Eliane. Quem não sabe, a Eliane estava internada, teve na UTI, passou 9 dias, não foi? 5 na UTI, na enfermaria. Então, hoje, para a honra e glória do Senhor, ela está aqui junto com a gente, né? Glorificamos essa igreja, teve em oração.
Hoje eu não dei para ter o testemunho porque ela Por estava intenção de graça, por bênção mesmo recebida. cansada, ela louvou os louvores, já puxou mesmo, né? Puxou os louvores aí ela quis, eu puxado estava ainda. preocupada com ela, mas o Senhor fez através da vida dela. Amém? Então nós temos oração das 7 horas da noite aqui todos os dias. Nós estamos em oração também meio-dia aqui na igreja. Estamos fazendo essa campanha de oração em prol, né, da saúde dos nossos membros. Principalmente nós estamos na luta para que o Senhor tire o Wellington, que é o irmão dela também, que está em Belém aqui na UTI. Né? E eu creio que brevemente ele vai estar contando o testemunho deles aqui. Vamos ficar de pés, amados? Nós começamos o trabalho, né, justamente pelas nossas famílias. E nós queremos retomar o trabalho com as crianças. Eu creio em nome de Jesus. Sempre foi difícil porque não temos quem fique com elas, quem cuide delas. Deus, obrigado, Né? É muito difícil porque nós não temos quem fique. Sempre quem ficava só era eu. Mas nós vamos começar de novo o trabalho com as crianças. Eu vou sentar com o jovem. Nós queremos começar o trabalho com as crianças. Nós vamos ter um dia, nós vamos avisar sobre o dia que nós vamos começar a nossa escola dominical. Provavelmente não será no domingo. Amém? Como o nosso culto é bem cedo, alguns vão pedir para a gente faça no dia da semana, ou na sexta, ou na quinta, vamos fazer o estudo. E eu quero retomar o trabalho com as crianças também, para que nós possamos ter nossas crianças cantando. Nós sempre tivemos nossas